Olá para você que me acompanha no meu canal do YouTube, Felipe Dumbi-FD. É muito bom tê-lo aí do outro lado para mais um vídeo, para mais uma temática, para mais um assunto, para mais um bate-papo. Afinal de contas, em todas as semanas, para você que está inscrito no meu canal do YouTube, Felipe Dumbi-FD, em todas as semanas eu tenho postado um ou dois vídeos relativamente ou sobre assuntos teológicos, de assuntos teológicos. E para você que ainda não está inscrito no meu canal, o que na verdade está esperando? Corra logo, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, Felipe Dumbi-FD. Clique ali por baixo, onde está escrito, tem uma parte aí por baixo onde está escrito inscrever ou subscrever, como aparece em alguns outros dispositivos. Clique aí, de modo que você possa fazer parte do meu canal. É importante porque se você fizer parte do meu canal, você receberá notificações de todos os meus vídeos que eu tenho publicado semanalmente. E se você gostar desse vídeo, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com as outras pessoas. É importante compartilhar para que o algoritmo do YouTube possa entender que esse vídeo é importante. Estamos juntos? Ok. No entanto, a temática que eu estarei tratando hoje é a Bíblia original. Ainda existe? Isso mesmo. A Bíblia original ainda existe? Você já se fez esse questionamento ou ainda não? Então, a Bíblia original ainda existe ou não? A resposta a esta pergunta é um não e sim. Mas como assim, pastor? No sentido mais estrito, não, os documentos originais que compõem os 66 livros da Bíblia, às vezes chamados de autógrafos, não estão na posse de qualquer organização. Isso mesmo. No entanto, de uma forma muito real, sim, a humanidade tem as próprias palavras e livros que compõem a palavra de Deus. Mas como pode ser assim, pastor? Talvez seja o seu questionamento. Para ganharmos uma compreensão de como a Bíblia original foi escrita e como ela se compara ao que é lido hoje, é necessário olharmos para o processo que resultou em sua compilação original e o que tem acontecido desde então. E algo interessante que eu gostaria que você aqui percebesse é de que, de acordo com os céticos, isso mesmo, céticos, de acordo com os céticos, nunca houve uma verdadeira Bíblia original. Eles acreditam que a Bíblia é o produto do homem e não de Deus, e que ela evoluiu através de séculos de revisões. Mas, na verdade, ou seja, o que é real, o que é verdade, o que é certo, é de que a Bíblia foi escrita durante um longo período de tempo. Ela foi escrita por foi escrita por 40 autores ou escritores num período de 1500 a 1600 anos aproximadamente. E ela é composta de 66 livros, sendo assim 39 no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Esta é a divisão da Bíblia. A Bíblia está dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. E ela está subdividida em histórias, poesias, profecias. Estamos a falar livros históricos, poéticos, livros proféticos. Na categoria dos proféticos, temos os profetas maiores, temos os profetas menores. Temos, inclusive, a outra subdivisão, os evangelhos, e temos as cartas ou epístolas. Se você ler o Antigo Testamento, você vai exatamente perceber várias palavras poéticas, vai perceber lá conteúdos históricos, proféticos. Assim também é evidente no Novo Testamento. Você vai exatamente perceber uma parte profética e histórica. Então,
como é que a Bíblia original foi compilada, afinal de contas? A sua montagem, de facto, pode ser rastreada de uma maneira bastante precisa por meio das Escrituras. Veja que depois de ter sido escrito por Moisés, de acordo com Êxodo 17, verso 14, o Pentateuco foi colocado na Arca da Aliança e preservado. Ao longo do tempo, outros textos inspirados foram adicionados aos 5 primeiros livros da Bíblia. Estou me referindo aos 5 primeiros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Durante o tempo de Davi e Salomão, filho, os livros já compilados foram colocados no tesouro do templo, de acordo com 1 Reis 8, verso 6, e cuidados pelos sacerdotes que serviam no templo. Mas mais livros também, de facto, foram adicionados durante o reinado do rei Ezequias, os hinos de Davi, os provérbios de Salomão e os livros proféticos, como por exemplo Isaías, Oséias e Miqueias. Em geral, é dizer aqui que na medida em que os profetas de Deus falavam, suas palavras foram anotadas e o que foi gravado foi incluído no que hoje é o Antigo Testamento, o primeiro testamento da Bíblia, indubitavelmente. E durante o exílio dos judeus no sexto século, os livros foram espalhados, mas não perdidos. Por volta, por exemplo, de 538 a.C., os judeus retornaram do cativeiro babilônico e o sacerdote Esdras, mais tarde, recolhe todos os livros anteriores e acrescenta outras obras à compilação. Uma cópia foi então armazenada na arca construída para o segundo templo e, seguindo um processo meticuloso, outras cópias foram feitas para proteger os escritos inspirados. Esta coleção de livros do Antigo Testamento, escritos na língua hebraica, é o que o judaísmo chama exatamente de Bíblia hebraica. Isso mesmo, Bíblia hebraica, acredito que você já ouviu falar disso. E veja que no 3º século antes de Cristo, os livros do Antigo Testamento foram traduzidos ao grego por uma equipe de 70 estudiosos judeus, com a obra acabada sendo chamada de Septuaginta, que significa 70, ou de Septuaginta, a palavra latina, tanto é que a palavra latina deriva da frase a tradução dos 70 intérpretes, também chamada de a versão dos 70. A Septuaginta foi certamente utilizada e citada pelos apóstolos, inclusive por Paulo. Em seus escritos, nós podemos exatamente ver isso. Os manuscritos mais antigos da Septuaginta incluem alguns fragmentos do 1º e inclusive do 2º século. Em 1947, os manuscritos do Mar Morto foram descobertos na área de Qumran, em Israel, e é compreendido de que vários pergaminhos datam entre o 5º e o 1º século antes de Cristo. Os historiadores acreditam que os escribas judeus mantiveram o local para preservar a palavra de Deus e proteger os escritos durante a destruição de Jerusalém, isto em 70 depois de Cristo, DC ou EC, ano da era cristã. E os pergaminhos do Mar Morto, de facto, representam quase todos os livros do Antigo Testamento, e comparações com manuscritos mais recentes mostram, de facto, que mostram-nos praticamente idênticos. Os principais desvios são grafias dos nomes de alguns indivíduos e vários números citados nas Escrituras. E compreenda que os pergaminhos do Mar Morto são exatamente um testemunho, e eu digo um testemunho vivo, da precisão e preservação do Antigo Testamento. E
Inclusive, eles dão confiança de que o Antigo Testamento que temos hoje é o mesmo usado por Jesus. De fato, Lucas registra uma declaração feita por Jesus a respeito da montagem do Antigo Testamento. Quer exatamente ver uma delas? Veja que em Lucas nós temos o texto que diz: por isso também disse a sabedoria de Deus, enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e alguns deles matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. E tanto que o registro continua, pelo que Lucas escreveu, desde o sangue de Abel até ao de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Foram palavras ditas pelo Senhor Jesus em Lucas capítulo 11, 49 a 51. E Jesus confirmou, de fato, os 39 livros do Antigo Testamento nestes versículos. A morte de Abel é encontrada em Gênesis e a de Zacarias em 2 Crônicas, os primeiros e os últimos livros da Bíblia hebraica. É interessante que a compilação do Novo Testamento original precisa ser compreendida de forma detalhada. Essa composição do Novo Testamento foi oficialmente estabelecida no Concílio de Cartago em 397 d.C. No entanto, a maior parte do Novo Testamento foi aceita como autoridade muito mais cedo. Só para você ter uma noção, a primeira coleção de livros do Novo Testamento foi proposta por um homem chamado Marcião, isto em 140 d.C. E Marcião era um docetista, e o docetismo é um sistema de crença que diz que tudo espiritual é bom e tudo que é material é ruim. E assim excluiu Marcião qualquer livro que falasse de Jesus sendo divino e humano, ou seja, 100% homem, 100% Deus. E também, inclusive, Marcião editando as cartas de Paulo para que coincidissem com a sua própria filosofia, fez a mesma coisa, excluindo aquilo que fala de Jesus divino e humano. A próxima coleção de livros do Novo Testamento a ser proposta, da qual temos registro, foi o que é chamado de Cânon Muratoriano em 170 d.C., que inclui todos os evangelhos, os 4, inclusive Atos, as 13 cartas de Paulo, 1ª, 2ª e 3ª epístola de João, Judas e Apocalipse. E o cânon final do Novo Testamento foi identificado pela primeira vez por um homem chamado Atanásio, um dos pais da igreja, em 367 d.C. e ratificado pelo Concílio de Cartago em 397 d.C. Entretanto, a história mostra que o atual Novo Testamento na Bíblia moderna foi reconhecido muito mais cedo e que é exatamente um reflexo exato dos autógrafos. Em primeiro lugar, a própria Escritura mostra que os escritos do Novo Testamento eram considerados inspirados e iguais aos do Antigo Testamento. Só para você ter uma noção, por exemplo, Paulo escreve: pois a Escritura, diz assim, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ele diz que ainda o trabalhador é digno do seu salário. Isto está lá em 1 Timóteo 5,18. A última citação é de Lucas, capítulo 10, verso 7, que mostra que Paulo considerava o Evangelho de Lucas como sendo Escritura. Um outro exemplo inclui uma declaração feita pelo apóstolo Pedro, quando Pedro descreveu de que e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas
difíceis de entender, que inclusive Pedro registra que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Isto está exatamente registrado em 2 Pedro 3, verso 15 a 16. É claro que Pedro considerava as cartas de Paulo tão inspiradas quanto o cânon do Antigo Testamento, indubitavelmente. E, em segundo lugar, que eu gostaria que você percebesse, é de que as citações dos pais da igreja primitiva também permitem que a reconstrução de quase todo o Novo Testamento, assim como encontrado hoje, seja exatamente feito. Por exemplo, Clemente, que viveu em 95 depois de Cristo, cita 11 livros do Novo Testamento. E Inácio, outro pai da igreja, cita de quase todos os livros do Novo Testamento. Inclusive Policarpo, um discípulo de João, cita 17 livros do Novo Testamento. Usando citações dos primeiros pais da igreja, todo o Novo Testamento, de certa forma, pode ser reconstruído, com exceção de 20 a 27 versículos, senão a maioria deles de terceira epístola de João. E tal evidência é testemunha do fato de que o Novo Testamento foi reconhecido muito mais cedo do que o Concílio de Cartago em 397 depois de Cristo, e que o Novo Testamento que temos hoje é o mesmo que foi escrito há cerca de 2000 anos atrás. Outro sim, em terceiro lugar, não há nenhuma rival literária no mundo antigo para o número de cópias de manuscrito ou para a datação antiga do Novo Testamento. Só para você ter uma noção, é que há 5.300 cópias gregas, 10.000 latinas e 9.000 cópias variadas do Novo Testamento existentes hoje. E ainda mais, continuam sendo descobertas outros, através da arqueologia. A combinação da datação antiga e o enorme número de cópias do Novo Testamento, de certa forma, faz com que especialistas históricos, tais como Sir Frederick Kenyon, que foi um ex-diretor e bibliotecário do Museu Britânico, digam o intervalo, então, entre as datas da composição original e a mais antiga evidência existente se torna tão pequeno, mas tão pequeno, que chega a ser, de fato, insignificante e a última base para qualquer dúvida de que as Escrituras chegaram até nós substancialmente como foram escritas, tem agora sido removido. No entanto, tanto a autenticidade quanto a integridade geral dos livros do Novo Testamento, de certa forma, podem ser considerados como finalmente estabelecidas. E então, aqui é importante eu concluir dizendo, como ilação, como conclusão, é dizer de que, em resumo, embora ninguém hoje em dia, ninguém possua os autógrafos originais, ainda temos muitas cópias existentes, e o trabalho de historiadores bíblicos, através da ciência e inclusive da crítica textual, nos dá grande confiança de que a Bíblia de hoje é um reflexo preciso do trabalho dos escritores originais. E quando a gente lê em Salmos 119, verso 5, a gente compreende o autor bíblico descrevendo: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em outras palavras, é dizer de que a Bíblia, inclusive, é o único texto de salvação para a humanidade.
Muitas vidas hoje têm sido transformadas através exatamente da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, porque ela carrega um poder muito incrível para transformar vidas e mudar o caráter humano. E muitas pessoas hoje testemunham do mesmo. E você pode usar esta Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus, para pregar, para falar para diversas pessoas, uma ou mais pessoas, a respeito da pessoa de Cristo Jesus, que um dia viveu como Deus entre os homens aqui nessa terra. Você pode usar a Bíblia Sagrada para exatamente ajudar outras pessoas a se salvarem também. Há tanta gente dormindo o sono da ignorância, que precisam exatamente receber aquilo que nós temos no registro sagrado para que as suas vidas sejam completamente transformadas. No entanto, mesmo que hoje não temos a Bíblia original, mas nós temos aquilo que foi fruto da inspiração, parte daquilo que os autores bíblicos escreveram e que hoje nós também, chegou até a nós, temos aqui a palavra de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever neste canal. Tamo junto, a paz de Deus esteja consigo e com a sua família. Até a próxima.